dia, minha gente! Como vocês estão? E aí, se vocês pudessem escolher o que você mudaria na sua vida hoje? Se você pudesse escolher, será que você pode escolher? Será que você está escolhendo? Todas nós desejamos mudar algo aí na nossa vida. Tem alguma área ali da nossa vida que não está como a gente gostaria? E o ponto que talvez esteja aí impedindo com que tu tenha esse resultado ou que esteja te travando, não é o desejo de estar nesse lugar ou de ter isso que tu gostaria de ter, mas a sensação que escolher mudar isso traz aí na tua vida. Será que quando tu pensa em mudar isso que tu quer mudar aí na tua vida, tu sente segurança nessa tua escolha? Ou medo? O que tu sente? Primeiro vamos começar pensando aqui. Se tu pudesse escolher onde tu gostaria de estar hoje, ou o que tem na tua vida hoje que tu gostaria de mudar? O primeiro lugar é encontrar essa resposta. Sem pensar em como vai ser feito. Pensa só assim, ó. Se eu pudesse escolher uma coisa hoje para mudar aqui na minha vida, o que eu mudaria? Uma coisa só. O que tu mudaria? Já parou para pensar nisso? A gente anda às vezes tão no automático que a gente nem mesmo para pensar, né? Mas é muito importante que tu pense. Olha para tua vida hoje e pensa assim, se eu pudesse mudar uma coisa. Desceu aqui o gênio da lâmpada e eu posso fazer um pedido. Eu posso escolher mudar uma coisa na minha vida. O que tu mudaria? Eu quero que tu pense na resposta dessa pergunta. E eu quero que tu encontre a resposta. E pode ser que algumas respostas apareçam aí muito rápido. Pode ser que outras respostas travam. Por que será que essas respostas travam? E essas respostas que. Sabe aquela resposta que vem, tu pensa, e na mesma hora tu te fala assim, não, isso não. Isso não dá para mudar, ou isso é muito difícil de mudar. Nessa resposta aí, tem resposta. Inclusive de talvez por que tu ainda não mudou isso que tu gostaria de mudar. Será que essa resposta que veio aí é algo fácil, que tu já sabe que é possível mudar, que tá fácil mudar? Ou a resposta que veio é algo que tu acha que é muito difícil, que tu acha, inclusive, que é impossível de mudar? Só se descesse o gênio da lâmpada aí mesmo para te ajudar. Que resposta veio aí? E aquilo que tu sente mais dificuldade de escolher costuma ser ali um indício, né? A indicação do ponto mais sensível da tua vida hoje. Sabe aquilo que de fato é o que mais te incomoda? E se tu pudesse mudar só uma coisa, era isso que tu mudaria? Só que quando tu pensa em olhar para isso, tu até foge. E aí vem aquelas conversas, né? Não, isso aí não adianta mais, isso aí não tem jeito, isso aí não tem como mudar. Essas frases vieram aí para ti? O que a maioria das mulheres gostaria de mudar? Aí aqui eu trago a percepção que eu tenho conforme, né, as pessoas que eu atendo, as pessoas que eu converso. Quando eu faço essa pergunta, muitas mulheres respondem de uma forma muito parecida. Nós temos ali, né, uma forma parecida, mesmo que mude o contexto, mude o nosso temperamento, mude a nossa realidade. Lá no fundo, toda mulher tem desejos muito semelhantes, né? Algumas respondem que gostariam de mudar o ritmo de vida, né? Como assim mudar o ritmo de vida? Não ter excesso de tarefas, conseguir estar mais presente na própria vida, às vezes dar mais atenção ali para algumas áreas
que ela sente que ela não está conseguindo. Algumas respondem que mudariam os resultados financeiros. Então, conseguir ganhar mais dinheiro sem precisar fazer tanto esforço. Ou trazem, né, que a realidade hoje é muito esforço e pouco retorno. Algumas respondem que mudariam a forma de se posicionar, porque são mulheres que falam sim para todo mundo, fazem tudo para todo mundo, não conseguem colocar ali a sua ideia, né? Expor a sua ideia, se posicionar de forma mais firme, de seguir de fato as suas vontades e acaba cedendo o tempo todo para os outros e acaba que não vive ali a própria vida, né? Outras mudariam essa sensação de se sentir sempre atrasada, sabe? Aquela sensação de que está sempre ocupada, mas não está sendo produtiva, que o corpo está sempre cansado, que vê várias outras mulheres chegando em resultados que para ela parece impossível. Aqui eu trouxe alguns exemplos de coisas que eu ouço aqui no meu dia a dia. Mas o que para ti tu mudaria? O que tu mudaria na tua vida hoje? Esse desejo de mudança, ele está na nossa consciência, né? Ele mostra a nossa consciência. Então, eu sei, né, de forma consciente o que não tá bom aqui e o que eu gostaria de mudar. A dificuldade de escolher colocar essa mudança aí para funcionar é a sobrecarga interna que isso te traz. Então, qual é o sentimento que vem aí? Quando tu pensa na mudança que tu quer, o que tu sente? Tu sente medo? Tu sente insegurança? Tu sente que para ti não dá? Tu sente que tu não é capaz de realizar isso que tu gostaria? Tu sente que se tu fizer isso as pessoas vão te julgar? Tu sente que tu perde alguma coisa se tu escolher mudar isso hoje? Por que será que escolher parece ser tão difícil? Por que será? Tu sente que é difícil para ti? Toda vez que a gente escolhe alguma coisa, que a gente toma uma decisão, que a gente se permite dar um passo maior, essa escolha, ela envolve várias coisas. Ela envolve que tu vai precisar assumir uma nova direção, um novo caminho. Tu vai ter que sustentar essa direção aí que tu escolheu, que tu assumiu. E tu também vai ter que lidar com as consequências dessa escolha. Então, toda escolha, ela traz uma consequência, né? E essas consequências que supostamente virão, e sim, virão muitas consequências, né? Novas responsabilidades, às vezes novas habilidades que tu vai precisar aprender, treinar. Talvez tu vai precisar se expor de uma forma que hoje tu não consegue, se posicionar também de uma forma que tu ainda não consegue. O que neste momento que tu responde o que tu quer mudar? E que tu precisa fazer essa escolha para de fato mudar, porque mudar está nas tuas mãos, né? Só tu pode mudar. O que o nosso cérebro começa a avaliar? Tá bom, mas se eu escolher mudar isso aqui, eu vou ter que assumir aquela responsabilidade. Ah, mas para eu mudar isso aqui, eu vou ter que me expor. Eu vou ter que mostrar meu trabalho, por exemplo, para mais pessoas. Nossa, eu vou precisar ser vista. Corro o risco de ser julgada aqui. E eu vou ter que sustentar isso. Eu vou ter que fazer até dar certo. Eu sei que se eu fizer até dar certo, vai dar certo. Só que isso pode durar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Será que eu estou disposta? E aí o teu cérebro começa a questionar se vale a pena. E aí a conversinha que o nosso cérebro sempre vai trazer é a de te proteger e economizar energia. O que o nosso cérebro tentando nos proteger
e economizar a nossa energia vai fazer? Ele vai fazer com que tu pense assim, não, inconscientemente, né? Aqui tá bom, não tá, mas aqui eu já conheço. Então, eu vou continuar aqui, eu vou continuar aqui empurrando com a barriga, vamos ver até onde que isso vai. Como se as coisas fossem mudar e se resolver sozinhas, né, gente? É uma ilusão que a gente tem. É como se a gente permanecesse onde a gente está, mas desejasse aquilo fosse acontecer num passe de mágica. E na verdade é totalmente ao contrário, né? A gente precisa desejar, a gente precisa escolher, decidir e começar o movimento para que esse desejo se realize depois. E às vezes sim, às vezes demora, às vezes é difícil. Toda vez que a gente decidir fazer qualquer mudança, o nosso cérebro ele vai bater contra. Por quê? Para te proteger, para economizar essa energia. E lembra que como o nosso cérebro ele sempre vai escolher o que é familiar, mesmo que a tua situação hoje não seja a que tu gostaria de estar vivendo, ele vai fazer de tudo para te manter aí nesse lugar. Por quê? Porque ele já conhece. Lembra que o nosso cérebro, ele é um pouco burrinho? Como que ele é burrinho? Ele é bem inocente, porque ele entende que estar num lugar muito ruim que ele conhece é melhor do que estar naquele lugar maravilhoso que tu deseja, que tu almeja, mas que ele não conhece, que ele vê como um risco. E eu te convidei para olhar para essa pergunta hoje, para te começar a identificar o que que tu sente, que trava tu tem que tu não consegue ir para esse lugar que tu gostaria. O que teu sistema aprendeu? Que reflete hoje em talvez medo, sentimento de insegurança, de incapacidade, que não te permite estar nesse lugar que tu deseja estar. E uma mulher pode saber exatamente o que ela quer mudar, aonde ela quer estar. Só que, de acordo com tudo que eu já te expliquei aqui hoje, o teu corpo vai reagir de alguma forma. E se tu escolhe estar nesse lugar, exatamente nesse lugar, isso que tu quer mudar aí na tua vida. Quando tu escolhe isso, quando tu responde aqui a minha pergunta e pensa, não, é isso aí, eu preciso mudar isso aqui na minha vida, é isso aqui que eu quero mudar. Só de falar isso, só de responder isso, o que teu corpo sente? E tu vai sentir aí. Teu corpo vai reagir. Como é que teu corpo reagiu quando tu responde isso? Quando tu olha para isso? Ele respondeu com tensão, com ansiedade, com sentimento de cansaço, de eu já tô tão cansada, eu não vou mexer nisso agora. Ou ele te despertou aí como reação confusão, dúvidas, sentimento de medo, chegou a te dar aí um frio na barriga quando tu olha para isso? Por que que isso acontece, gente? Isso acontece porque o teu sistema ele aprendeu a escolher de forma a usar o que ele já conhece. Quando a gente pensa em algo que a gente não conhece e pode vir a despertar reações, emoções, né, sentimentos de coisas que tu já viveu, que tu já sentiu, que tu já experienciou na tua vida. Talvez coisas que tu nem lembre, na maioria das vezes é coisa que tu nem lembra mesmo, quando tu era bem pequenininho. Quando o cérebro busca essas informações, quando tu busca, né, essas respostas aí de o que eu quero mudar aqui na minha vida, o que eu mudaria hoje se eu pudesse. Bom dia, Lu. Ele começa a buscar essas referências que já estão aí. São referências atualizadas da mulher que tu é hoje, madura, segura em alguns aspectos,
consciente de várias coisas que antes tu não era, capacitada, às vezes tu é aí uma profissional extraordinária, é capacitada, mas tu não tá conseguindo ter aqueles resultados que tu quer. Por que será que isso acontece? Porque toda vez que, lembra, quando a gente fala em mudança, em crescimento, em expansão, em fazer qualquer coisa, na verdade. Toda vez que a gente vai fazer qualquer coisa, eu vou escrever de caneta rosa. Vou escrever de caneta rosa. Posso escrever de caneta rosa? Olha só que incrível. Quer ver uma coisa? Tem coisas tão simples pra gente exemplificar aqui. Agora eu peguei a caneta rosa para inventar aqui uma historinha e veio uma historinha na minha cabeça. Quando eu peguei a caneta, olha como a gente tem memórias, gente, como as memórias nos sabotam. Eu vou dar o exemplo da caneta, mas eu quero que tu use esse exemplo para qualquer coisa que tu queira fazer na tua vida. Fazer, qualquer ação. Ó, vou escrever um texto, tá? Pediram aqui para eu escrever um texto. Eu posso escrever de caneta rosa? Eu, hoje, com a consciência que eu tenho, o que eu responderia? Sim, eu posso escrever de caneta rosa. Eu escrevo da cor que eu quiser o texto. Até porque não me disseram que cor tinha que ser o texto. Então, eu vou escrever um texto aqui de caneta rosa mesmo. É minha escolha, né? Com a consciência que eu tenho hoje. Eu posso escolher. Se eu quero escrever de caneta rosa, eu vou escrever de caneta rosa. Só que, no primeiro momento aqui que eu falei para vocês da caneta rosa, olha só. Primeira coisa que veio na minha cabeça foi que quando eu estava na escola, a professora dizia que não podia usar caneta colorida para escrever. Podia usar para destacar, para sublinhar, mas não podia escrever o texto de caneta rosa, era para escrever com a caneta azul. Tinha ou não tinha isso lá na escola? Quando eu penso em escrever, quando eu falei para vocês de escrever com caneta rosa, veio essas memórias aqui para mim. Quando eu trabalhei a minha consciência, eu poderia escrever de caneta rosa tranquilamente, com a consciência que eu tenho hoje. Mas concordam comigo que se é um lugar. Ó, aqui eu pensei em um texto que eu vou escrever para mim mesma. Um texto que eu escrevi, que eu vou escrever, me pediram, eu vou escrever aqui. Eu vou ler depois para a pessoa, ela nem vai ver com que cor eu escrevi o texto, então eu escrevo a cor que eu quiser. Mas agora pensa aqui comigo outra situação. Eu preciso entregar esse texto escrito à mão para a pessoa que me pediu. Vocês acham que eu vou escrever de caneta rosa? Ou eu vou ter medo? Vou escrever com azul? Por quê? Porque lá quando eu era bem pequenininha, a professora dizia que não podia escrever de caneta rosa. E provavelmente tu poderia escrever de qualquer cor. Um exemplo bem bobinho aqui, mas só para trazer para a realidade, né? Eu dei o exemplo aqui da caneta rosa e justamente dando o exemplo veio na hora para minha memória do perigo. O que o meu cérebro fez aqui? Ele consultou um registro que ele tinha. Quando eu pensei, vou escrever o texto de caneta rosa, o que o meu cérebro pensou? Não pode escrever de caneta rosa. A professora falava que não podia. Essa é a informação que o cérebro tem. Se tu escrever o texto de caneta rosa, pode ser o melhor texto que for. Vai dar ruim, a pessoa não vai aceitar, a pessoa vai rir de ti porque tu escreveu de caneta rosa. Inúmeras coisas vêm aqui na nossa mente. Por quê? Porque o meu cérebro buscou uma referência. Eu só falei para vocês aqui, o cérebro já buscou essa informação. Não pode escrever de caneta rosa. Talvez quando tu era criança, te falaram que tu não podia várias coisas. Só que hoje, mulher, adulta, consciente, capacitada, dona de si, pode sim. Mas a referência que tem aqui ainda é de que tu não pode. Se quando tu era pequena, tu era uma criança muito comunicativa, então tu queria falar demais. Mas teus pais não deixavam tu falar. Eles falavam o tempo todo, fica quieta, tu fala demais. Para de falar besteira. Criança tem que ficar quieta. Talvez tu aprendeu que falar seja errado. Que falar incomoda as pessoas.
E talvez hoje essa mudança que tu precisa aí na tua vida envolve falar com outras pessoas, falar do teu trabalho, te expor falando sobre o que tu pode ajudar, por exemplo, outras pessoas, independente aí do que no que tu trabalha. A referência encontrada é que falar incomoda, falar errado, que tu não pode falar. Concorda comigo que na hora de fazer isso tu vai travar? Porque o teu cérebro vai te alertar de perigo, risco. Isso não pode fazer. Trouxe 2 exemplos aqui, o da caneta, o de quando tu era criança e não deixavam tu falar, mas quantas coisas durante toda a tua vida tu passou, que muitas vezes tu foi podada, te falaram que não podia, ou aconteceu algo que como criança tu não soube gerenciar a tua emoção e tu entendeu que aquilo era perigoso, era doloroso, te trazia tristeza, sofrimento. E hoje, quando tu vai fazer qualquer coisa que te lembre, que te leva nessas memórias, mesmo que inconsciente, porque às vezes aqui eu lembrei da memória da caneta, que a professora falava que não podia usar caneta colorida, né? Mas às vezes é uma memória que está muito escondida, justamente porque te traz um bloqueio muito grande, um trauma muito grande, tu nem lembra. Tu só sente no corpo o perigo de fazer aquilo e simplesmente tu trava e não consegue fazer. Mas tu nem lembra que memória era essa, por que que tu trava nisso daí? Talvez hoje tu não consegue falar do teu trabalho, por exemplo, expor teu trabalho, e tu não lembra o que que acontecia lá na tua infância, que hoje faz com que tu tenha esse medo, essa sensação no corpo que parece que tu tá indo pra forca. Quando tu precisa, por exemplo, falar em público, ou falar aqui na internet, ou falar com alguém, às vezes, pessoalmente mesmo. E aí tu não consegue ir para aquele lugar que tu gostaria. Porque ir para aquele lugar que tu gostaria envolve esses riscos. A questão é, quando eu pergunto se tu pudesse escolher alguma coisa para mudar na tua vida hoje, o que tu escolheria? Independente da resposta que tu trouxe aqui, independente das percepções que tu teve, talvez com os exemplos que eu dei, tu já foi percebendo bloqueios que tu tem, teve lembranças de coisas que já te aconteceram, mas a resposta que eu preciso te trazer aqui é que você pode. Então, se você pudesse mudar alguma coisa na sua vida hoje, o que seria? Eu troco por isso que você quer mudar na sua vida hoje, tu pode. E inclusive só tu pode mudar. Tá bom, mas se existem essas travas, se eu entendo que eu quero mudar, mas até agora eu não consegui, se só de pensar em fazer isso eu passo mal, como é que eu vou resolver isso? Como que eu vou mudar? Aí aqui vem a parte tua madura, consciente, adulta, para decidir. Tu quer mudar isso aí na tua vida? Que tu não aguenta mais viver? Sabe isso aí que tu mudaria hoje? A única coisa que, olha, se eu mudasse isso aqui hoje, eu me sentiria muito mais feliz, muito mais realizado. Tu pode. Só que a partir do momento que tu tem toda essa consciência aqui, tu precisa entender que tu pode. Em primeiro lugar, tu pode, tá? Se até agora tu não conseguiu, não é porque tu não podia, é porque existe algo aí por trás que não é tua culpa, mas que entendendo isso a partir de agora é tua responsabilidade olhar para isso. Então entende que tu pode. A partir do momento que tu entende que tu pode, tu precisa decidir, ok, eu quero mudar isso na minha vida e eu vou mudar. Então tu entende que tu pode, tu entende que se tu não chegou até agora é porque existe algo aí por trás, então eu preciso entender o que existe por trás e decidir e escolher que vai mudar. A partir da. Esse é o primeiro passo. E esse primeiro passo está onde? Na tua parte consciente. Sabe aquela que tu consegue escolher? 5, 10%? Parte consciente. A parte de colocar isso em ação
Tá lá na parte inconsciente que comanda as tuas ações, os teus comportamentos. Se está gravado lá na tua parte inconsciente algo que te trava, que traz algumas referências negativas que te impedem de agir, o que a gente precisa fazer aqui? Mudar essas referências. A partir do momento que eu mudo essas referências, eu tenho essa decisão, eu vou agir por quê? Porque o que me impedia de agir foi resolvido. Como é que a gente faz isso? A partir da ciência, de técnicas da neurociência que alteram esse caminho aqui dentro, te trazem para a realidade de hoje, né? Porque hoje tu é uma mulher madura, adulta, capacitada e tu pode escolher viver o que tu quer viver. Só que para te conseguir agir e fazer o que precisa fazer para chegar nesse lugar, aí tu vai ter que te esforçar um pouquinho, de tomar essa decisão que nesse momento talvez seja bem difícil, já que tu tem os bloqueios, e de entender que se tu não der esse passo de resolver isso, nunca vai mudar nada aí na tua vida. O caminho é reprogramação mental. Reprogramar a tua mente, organizar aí essas memórias bagunçadas que estão à tona, mas que são lá do passado e não fazem mais sentido nenhum. Não é mais uma verdade aí na tua vida. Porque tu não é mais aquela criança de 5 anos que era errado falar, que tinha que ficar quieta, por exemplo. Tu não é mais aquela menina lá na quarta série que não podia usar a caneta rosa porque a professora não deixava. Tu é adulta, tu é uma mulher madura, cheia aí de experiências, de capacitação, de conhecimento. E tu pode, sim, mudar o que tu quiser na tua vida. Só que se para mudar o que tu quer mudar na tua vida tá muito difícil, tá te exigindo muito esforço, existe algo aí por trás que precisa ser resolvido. São os teus bloqueios, as tuas travas, as tuas crenças que estão te movendo. Então, o te movendo aqui é paralisando, fugindo, reagindo, não escolhendo e fazendo o que precisa fazer. E para te resolver isso só tem uma forma. Eu só conheço uma, que é a mais rápida de todas, a mais simples, que é a reprogramação mental. É quando tu atualiza suas memórias, quando tu atualiza essas referências para o presente, para a verdade atual. Porque o que tu viveu lá atrás não é mentira. É a tua verdade daquela época. Só que entende que tu está em outra época hoje. E o nosso cérebro, infelizmente, enquanto a gente não faz esse reprocessamento de memórias, ele fica vivendo lá naquela memória do passado. A gente precisa trazer as memórias para o presente. Para ti, aí sim, escolher e fazer o que tu quer fazer. Então, minha gente, o segredo não é mais um segredo. Existe um segredo para resolver isso. E o segredo é tu olhar para isso. Tu consegue? Será que eu consigo fazer isso sozinha? Consegue. Consegue fazer sozinha. Só que tu precisa da ferramenta para fazer isso sozinha. Só entender isso vai resolver teu problema? Vai. Lembra que a parte consciente, tudo que eu te ensinei aqui hoje está na tua parte consciente. 10%, 5%. Então, tu vai conseguir resolver a partir do que eu te expliquei aqui, 5, 10% dessa questão. De escolher onde tu quer estar, de escolher o que tu quer mudar aí na tua vida e começar a mudar. Só que tu vai estar limitada a esses 10% da tua consciência. Na hora de tu agir em certas ocasiões, na hora de tu expandir, na hora de tu fazer mais, na hora de tu continuar e sustentar até chegar no lugar que tu quer, quem vai trabalhar vai ser a parte inconsciente, que é onde estão essas memórias, essas referências, essas crenças que estão te travando hoje. Então, a única maneira que eu conheço de resolver isso é reprogramando a tua mente. Como que tu faz isso? Buscando alguém
que tenha o caminho para te mostrar, que tenha as ferramentas. Aqui, no caso da nossa conversa, a pessoa sou eu, né? E tem duas maneiras de tu fazer isso. Tem a maneira mais rápida, que é tu passar por uma sessão de reprogramação mental, onde eu vou te conduzir a resolver isso que tu quer resolver. E tem também o programa, que eu estou junto contigo lá, mas que tu aprende, inclusive, a fazer isso sozinha. Então, eu vou te conduzir, eu vou te ajudar, mas tu também vai ganhar autonomia para seguir sem mim, resolvendo todas as questões que tu tiver aí na tua vida, tu mesma reprogramando a tua mente, com exercícios específicos, com ferramentas específicas. Eu ensino lá dentro de uma forma muito prática e simples, para que tu possa aplicar aí na tua vida, inclusive no teu dia a dia, para que nada mais te trave, para que tu consiga resolver tudo que tu tem para resolver na tua vida. Parece mágica, parece simples demais? Gente, mágica não é, é ciência. Mas simples é sim. Só que talvez o passo mais difícil em toda essa história não seja tu reprogramar a tua mente, não seja tu resolver isso. Seja tu tomar a decisão de resolver. Então, me chamar lá no direct, me perguntar como é que funciona, dar esse teu primeiro passo de ir para uma sessão, de entrar no programa e resolver tudo isso. Esse passo é o mais difícil, sabe por quê? Porque para te dar esse passo, tu ainda tá aí com as travas e os bloqueios, tu tá aí com aquele monte de conversinha te falando que isso não vai funcionar para ti. Ah, isso aí é só mais uma uma promessa de resolução fácil. Não é, gente, não é promessa de resolução fácil. Até porque eu não tô te dizendo que é fácil. Eu tô dizendo que é possível, que é simples, que é rápido. Não que é fácil. É fácil reprogramar a tua mente para resolver uma questão? É fácil. Fácil e simples. E rápido também. Só que tu não tem só uma questão aí. Tu tem inúmeras questões para resolver. Por isso que tu precisa começar por algum lugar. Então começa a resolver hoje pelo que tá te incomodando mais aí. Com o tempo, tudo vai se resolvendo, mas tu precisa começar pelo começo. Sabe aquele lugar ali que mais te trava, mais te incomoda, mais tira o teu sossego? Sabe quando tu vai dormir de noite, tu deita no travesseiro e vem na tua aquelas coisas que vem ali na tua cabeça te incomodando? É isso aí que tu precisa resolver primeiro. Isso vai abrir espaço para resolver todo o resto. Por isso que tu precisa olhar para dentro, resolver aqui, cuidar de ti. E aí isso vai refletir em todas as áreas da tua vida. Eu nem posso dizer aqui que área tu pode resolver com isso, porque é qualquer uma, é a área que tu quiser. Eu falo muito aqui sobre desenvolvimento, né? Principalmente profissional, porque a maioria das pessoas me procura para ter esse crescimento, para destravar a parte profissional. Mas é sobre qualquer área da tua vida. Às vezes tu quer emagrecer e não consegue. Às vezes tu quer resolver teu relacionamento com, sei lá, marido, com filho, com família. Às vezes tu quer resolver algo na tua casa, às vezes tu quer resolver algo profissional mesmo, que tu não tá feliz, às vezes é financeiro, às vezes é na tua saúde. Não sei o que tu quer resolver. Mas para qualquer uma dessas questões, é aqui que está a solução, a chave para resolver. E agora deixo nas tuas mãos a decisão de fazer isso. Se tiver dúvida, se quiser saber como é que funciona, pode me chamar. Compartilhe essa live com as pessoas. E tem gente lá no meu feed, uma live fixada, é a primeira post fixado que tem lá, ensinando não, né? Onde eu conduzo vocês com uma técnica bem simples de reprogramação mental. É algo muito simples, mas já vai te trazer muitas respostas. Se tu não assistiu, se tu não assistiu ainda a gravação, se tu não estava ao vivo para participar, aproveita que tá gravada, tá fixada lá para vocês encontrarem com facilidade e faz esse exercício. Depois vai lá no direct e me conta, porque só com esse exercício tu já vai ter muita resposta. Já vai te destravar várias coisas aí na tua cabeça.
Sabe o que é mais legal? Que esse mesmo exercício tu pode fazer e refazer ele várias vezes. Cada vez que tu fizer ele, tu vai encontrar uma memória e tu vai poder atualizar essa memória, resolver essa memória. Tu já vai tendo resultados aí no teu dia a dia. Olha que incrível. Imagina passar por uma sessão completa de reprogramação mental. Imagina entrar num programa onde tu passa por essa reprogramação, tu ainda aprende a fazer isso depois todos os dias aí na tua rotina. Imagina como seria. Como seria alcançar esses resultados que tu quer e que hoje tu não consegue. Porque tu resolveu a raiz do problema. Tá bom, minha gente? Hoje é isso. Amanhã nós temos a nossa live de sexta aqui, que é uma live especial com convidadas, né? Mulheres em expansão. Amanhã a gente vai ter aqui como convidada a Lu, que é terapeuta, que ela trata ansiedade. Ela trata várias coisas, mas a especialidade dela é ansiedade. E a gente vai falar na live de amanhã como vencer a ansiedade. Então estejam com a gente. Acredito que vai ser uma live muito valiosa. Estejam com a gente, porque essa live não é só para falar sobre ansiedade, sobre vencer a ansiedade, mas é sobre mulheres apoiando outras mulheres. O programa é sobre isso. Então toda sexta vem alguém aqui comigo, uma aluna minha, uma mentorada minha, alguma profissional para mostrar o seu trabalho, para trazer algo aqui para ajudar vocês e para juntas irmos umas apoiando as outras, porque nós mulheres precisamos disso, né? Umas levantando as outras, apoiando as outras, fortalecendo as outras. Já tem coisa demais por aí para nos né, prejudicar, tentar nos diminuir, nos enfraquecer. Não, nós mulheres temos que umas ajudar as outras a se fortalecerem, a crescerem e com esse apoio, né? Acho muito importante. Então estejam aqui amanhã e fiquem com Deus. Espero vocês aqui amanhã para não só apoiarmos o trabalho de mais alguém, mas também para o conteúdo te ajudar e para que tu possa estar junto com a gente aí nessa comunidade de mulheres que se apoiam e que se fortalecem a cada dia um pouco mais juntas. Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus então e até amanhã.